Bom dia, queridos. A paz de Jesus. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 5. Pode ser smart, pode ser geral, né? Tablet. Depende da habilidade de cada um, né? Lucas 5, versículo 36 ao 39. O texto diz assim: Então lhes contou esta parábola: Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Perdão, eu vacilei aqui. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? A gente está vivendo um tempo muito difícil na nossa sociedade, vivendo um momento difícil político, né, econômico, mas quando a gente olha também para a vida da igreja, a igreja também está vivendo um momento difícil, principalmente aqui no Brasil. A impressão que eu tenho, esses dias então, eu tive uma impressão muito negativa, porque parece que a liderança dessa igreja não consegue ver isso, pelo contrário. E pode ser que eu também esteja exagerando, né? Mas para mim está sendo muito difícil ver o quadro da igreja hoje. A igreja tem se deteriorado, a fé tem sido manipulada. Ou seja, vários problemas têm existido no meio da igreja. E a gente vê uma tremenda apostasia. Parece que as conversões não são conversões genuínas, de verdade. Isso é um quadro que tem me preocupado bastante. Na verdade, a minha esposa ela tem uma veia profética, um ministério profético. Ela acorda e vai dormir pensando no estado da igreja. E sobra para mim, né? Porque eu tenho que ouvir tudo. Essa carga profética. E muitas vezes eu sou impulsionado até por essa veia dela, né? Tem coisas que às vezes, até por conta do temperamento, do ministério, você acaba não detectando. Mas quem tem uma veia profética acaba... embora eu estou num processo, entendeu? Eu estou num processo tô tentando promover algumas mudanças, tanto no temperamento quanto também na questão ministerial. Mas é Deus que precisa fazer isso. Mas a verdade é que isso tem nos preocupado bastante. Tem sido motivo de oração, tem sido motivo de inquietação. Todos os dias há um clamor nos nossos corações de ver as coisas mudarem. Mas deixando esse texto aqui por enquanto, eu quero fazer um panorâmico histórico rapidamente para poder introduzir no tema de uma forma mais objetiva. Bem, os judeus, num período de mais ou menos 600 anos, já havia sido governado por pelo menos umas 4 potências mundiais. Esse período de 600 anos que antecederam a primeira vinda de Cristo aqui na Terra. Então, por exemplo, nos tempos de Daniel, a Babilônia era o império que havia dominava o mundo inteiro naquela ocasião. Logo depois, os judeus sofreram a influência dos medos persas, depois dos gregos, e foi exatamente no período em que Jesus Cristo nasceu, havia Roma havia dominado o mundo inteiro, mas toda vez que havia uma intervenção dessas nações, do povo judeu ou nas nações que eram dominadas, havia uma interferência muito grande na vida daquele povo. Mudava tudo. Mudava o idioma,
mudava a moeda, mudava a cultura. Havia uma intervenção direta do país que era dominante naquele que era dominado. Eles sofriam com isso. Sem encontrar nas destruições, homicídios, eram em massas. Eles sucateavam as nações. Então, o que você deveria fazer, a nação, que de repente com a coerência, deveria se render, porque qualquer ação diferente daquilo, ela sofria os danos. Qualquer intervenção do povo dominado, eles teriam uma dificuldade em viver, em conviver ali. Eu lembro, por exemplo, da história, logo no início, ali, logo depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito invade, porque os zelotes resolvem se rebelar contra a opressão dos romanos, e Tito invade Jerusalém, destrói, sitia, mata todo mundo e destrói o templo. Então, bastou você não se render, não se submeter àquelas novas leis que eram estabelecidas, você tinha vida difícil, não tinha vida fácil. E, ao longo desse período, os judeus aprenderam, sentiram na carne a dificuldade que era ser dominado, tendo sua vida sendo transformada por isso. E qualquer desejo de querer voltar às coisas antigas, às práticas que eram concernentes aos próprios judeus, eles teriam dificuldade. Por quê? Porque eles tinham que se adaptar agora ao novo estilo de vida. Tinham que pagar tributos. Se deixassem de pagar, as suas casas eram invadidas, suas mulheres eram violentadas. Então, não se submeter ao novo reino, ao novo governo, atrairia muita dificuldade. Aquela crueldade, requinte de crueldade, tudo aquilo que a gente imagina, e que a gente sabe até nos filmes seculares, filmes de guerra. E isso acontecia muito, essa hostilidade. Agora, como isso repercutia na cabeça dos judeus que estavam sendo violados, violentados. Isso, cada domínio, cada reino dominante era um sufoco. E aí, nos tempos de Jesus, vem João Batista e ele aparece um sujeito com um jeito esquisito de se vestir, de se alimentar, e ele aparece no deserto como um arauto, que é aquela pessoa que era um representante de um rei, de um reino, que ele iria dar as notícias, ou para você se render, ou dar umas novas leis acerca de como deveria viver a nação a partir de então. E João Batista ele começa a pregoar a chegada de um novo reino. Isso atraiu a atenção de todos os judeus. Até porque eles já não admitiam mais estarem subjugados por Roma. E aí, quando alguém vem apregoando um novo reinado, eles viram a possibilidade de se tornarem livres dessa opressão de Roma. E eles irromperam até o deserto para ouvir o que João Batista queria dizer, qual era a nova proposta dele, porque eles estavam cansados dessa opressão. Para que você entenda melhor, e daqui a pouco eu quero entrar de verdade no nosso tema, eu quero trazer para uma forma bem contemporânea o que representa isso. Eu não sei, eu vou ter que mexer aqui na cultura de alguns aqui, E eu vou ter que escolher você, Ziel. Infelizmente, é o cara que eu mais conheço aqui. Eu não sei se vocês sabem, pode ser que ele tenha enganado vocês esse tempo todo, mas eu vim aqui para desmascarar Ziel e dizer que ele nasceu na favela. Não, esse dedinho não. Então, vocês veem aí um garoto da Zona Norte, mas no fundo, ele era lá da favela do Sapo. Desculpa aí, eu vou ter que ser bem claro, transparente, que hoje a gente não pode nem chamar de favela. É comunidade. E se eu vasculhar direitinho e perguntar Cidinho, eu vou encontrar mais pessoas aqui. Gomes, Cadê o Gomes? Desculpa. Essa galera toda. E eu até dei uma passada por lá,
Mas o problema todo é que eu não criei raízes. Eu só fiquei 18 anos, mais ou menos, lá. Então, alguns hábitos eu não consegui adaptar rápido. Mas Ziel não. Ziel foi... o idioma, então, fala que é uma maravilha. Suzy, é outro detalhe. Longe de você, eu acho que ele te trouxe para aquele lugar, né? Mas deixando isso de lado, só para você compreender o seguinte, nessa minha passagem também, na passagem de Ziel, na década de 80, mais ou menos, havia uma facção dominante lá em Senador Camará. Você lembra, Ziel? Não. Jesus. Se eu apertar, ele vai dizer que eu fazia parte. Era o Comando Vermelho, né? Havia, anterior a esse, era a Falange Vermelha que dominava, e aí mudou para o Comando Vermelho. E o que acontece? Terminando ali a década de 80, início da década de 90, começaram a surgir dissidentes dessa facção que se rebelaram, outras facções ali por aquela redondeza, e foi crescendo. E aí surgiu o terceiro comando, depois o terceiro comando puro, hoje tem ADA. Eu não sou envolvido em nenhuma delas. Essa minha habilidade toda é porque eu escuto muito jornal e por isso que eu... cultura, né? Essa questão. E eu sei que quando entrou o terceiro comando, e eu ainda morava ali, e morava diferente do Zé, eu morava numa... Eu descobri agora que era condomínio fechado. Na época, era rua sem saída. Só que, se eu tivesse conhecimento disso, eu iria dizer que eu não era em rua sem saída, mas era um condomínio fechado. Hoje, tudo quanto é lugar que não tem saída é condomínio fechado. Por quê? Né? E, naquela época, que alguns bandidos, alguns marginais lá, nessa ocasião, lutavam por si mesmos. Era causa própria. Mas existia uma facção que começou a se organizar melhor. E, quando o terceiro comando começou a assumir, a primeira coisa que eles estabeleceram é que ninguém podia usar vermelho. Se você tivesse camisa vermelha, para entrar ali você poderia ser abordado e alvejado também. Então a notícia se espalhou e se você tinha que se adaptar ao novo estilo do governo ali. O terceiro comando, então eles até então começaram a andar com armas expostas para mostrar o poder que eles estavam dominando. E eles davam toque de recolher, até hoje isso acontece, mas isso na questão do domínio ali, eles faziam isso com muito mais frequência. Consequentemente, qualquer um que descumprisse aquelas normas ou tentasse voltar aos velhos hábitos, teriam dificuldade. A pessoa simplesmente, de uma forma, se rebelando apenas, ele não poderia simplesmente usar uma camisa e eu falei, eu quero ver quem vai fazer alguma coisa. Porque, de fato, se eu tentasse voltar a alguns hábitos, teriam vida difícil, teriam problemas, teriam complicações. Assim também acontecia na época dos judeus. Eles não podiam voltar a determinados hábitos, porque fazendo isso teriam vida difícil, teriam tribulações, teriam pressões, receberiam pressões, seriam afetados na sua vida. Então, da mesma maneira que nós, naquela ocasião, Zé, eu tive que me incluir, nós tínhamos dificuldades agora com o desrespeito que havia, então nós tínhamos que estar sujeitos a essas questões horríveis, mas você não tinha muita escolha, ao menos você, se você não quisesse se adaptar a isso, você teria que sair. Consequentemente, ao casar, sair, ele veio para a Zona Norte, e, claro, não sei por conta dos recursos que ele adquiriu dentro dessas facções, ele foi para um lugar melhor. Eu preferi não me contaminar. Mas João Batista, mas João Batista veio apregoando agora novas leis, estabelecendo alguns princípios relacionados à implantação desse novo reino. E as pessoas irromperam até João Batista querendo saber que novo reino era aquele. Até porque a grande expectativa do coração do povo judeu era surgir um libertador que pudesse tirá-los dessa opressão dos romanos. Só que
ao chegar até João Batista, eles se depararam com um novo posicionamento, um posicionamento diferente, que ao invés de uma implantação de um reino em que fosse através da luta armada, João Batista vem apregoando arrependimento, que é dizendo o seguinte, olha, para que você entre nesse novo reino, você tem que se arrepender. Arrependimento, a palavra arrependimento, vocês conhecem muito bem, é mudança de mente. Ou seja, se vocês não mudarem a mente, vocês não vão conseguir viver nesse novo reino. E é só você entender nessa questão dos romanos, opressores, a mente dos judeus tinha que ser mudada. Dai a César o que é de César, se não desse, sofriam. Se opusessem a isso, eram maltratados, eram mortos, como eu já falei aqui. Quando João Batista vem apregoando, ele fala a mesma coisa. Arrependam, mudem a mente. Porque se vocês querem entrar nesse novo reino que está por vir, se a mente de vocês ainda continuar velha, vocês não terão vida fácil nesse novo reino. Não tem como adaptar uma velha mentalidade a um novo governo, a um novo estilo de vida. E aí, as pessoas procurando João Batista, começaram a dizer o seguinte, em Lucas capítulo 3, eu vou ler para vocês, versículo 8, elas vieram até João Batista, perguntando o que deveriam fazer. E João Batista começou a dizer, deem fruto que mostre o arrependimento. E as multidões perguntavam, o que devemos fazer então? João respondia, quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntaram, mestre, e o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobre nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contente-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O reino que João Batista veio apresentando não foi um reino humano, de governo autoritário, como os outros. A proposta que João Batista veio trazer foi muito mais excelente. Ele estava preparando o caminho para Jesus Cristo, com o seu governo, viesse e dominasse tudo, mas não era um domínio com mãos armadas. E aí, aquelas pessoas que se sentiram interessadas perguntaram, e era muito comum os soldados fazerem extorsão, diferente dos dias de hoje, né? Acho que só mudou a intensidade. Os cobradores de impostos sugando, né? Olha os dias de hoje, que dificuldade, né? Ou seja, nós estamos vivendo um momento difícil econômico, mas o governo segue sugando o povo. E João Batista começou a dizer, olha, com a chegada desse novo reino, esses hábitos que vocês têm precisam serem abandonados. Agora vocês precisam, nesse novo reino, adquirir novos hábitos. E aí, essa proposta que João Batista trouxe, diferente de tudo que se esperava, era completamente diferente. Em Romanos 12, 2, essa era a proposta que João Batista estava trazendo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Não tome a forma desse mundo, mas se amoldem, tome a forma em relação ao reino de Deus. O que Paulo está falando aqui é para que a nossa mente pudesse ser transformada, para que nós pudéssemos abandonar as velhas práticas, os velhos hábitos,
e a nossa mente ser transformada, ser renovada. E Gálatas 1:4 diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A proposta do Senhor para as nossas vidas nesse novo reino é nos tirar as raízes que nós temos nesse mundo e nos projetar para o reino de Deus. O outro texto que eu gosto muito, que está em Efésios capítulo 2, diz assim, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando ele diz assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por estarmos mortos, o rio que tem essa correnteza, éramos conduzidos por ela. Estávamos mortos. Não tínhamos como reagir a isso, porque morto não tem reação. Mas uma vez que nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino de Deus, nós fomos vivificados em Cristo Jesus. E agora nós não podemos mais estar andando no curso desse mundo. O mundo precisa sofrer oposição nossa. E o grande problema que envolve a igreja hoje, que eu acho que é o grande engano, é que a igreja tem se adaptado aos padrões do mundo. Estima-se 40 milhões de evangélicos convertidos. E aí, esse número não condiz com a realidade da nossa nação. Porque a violência continua aumentando, o roubo, a extorsão, a corrupção. Parece que cada dia que passa, os cristãos, os convertidos, os chamados convertidos evangélicos, aumentam o número, mas a situação, ao invés de mudar, piora. E eu sei que vai piorar mais. Mas a verdade é que as pessoas têm se achegado para as reuniões, para os grandes chamados templos evangélicos, mas o caráter dessas pessoas não muda. Consequentemente, você encontra muitas pessoas se desviando, muitas pessoas que acham que nasceram de novo, mas não são nascidas de novo. Muita gente que é fracos na fé, que uma hora está bem, outra hora está mal. Isso está muito ligado, porque muitas razões acabam interferindo na vida e na fé dos cristãos. O problema é que há muita mobilização, muito envolvimento do cristão com a vida secular. O mundanismo tem sido introduzido nas nossas vidas. Consequentemente, isso tem minado a fé das pessoas. E, consequentemente, você encontra muita gente fraca. E voltando, querido, de fato, para o texto que a gente leu acerca dos odres, quando Jesus Cristo fala que ninguém pega um odre, uma roupa nova e faz remendo dela, não significa que da velha, não significa que isso não é possível. Isso é possível fazer. O problema todo é que não tem lógica. Não tem como você recebe algo novo, uma vestimenta nova, e ao invés de você, a partir de então, seguir em diante, algumas pessoas querem fazer remendo. Pega a roupa nova e tenta adaptar uma vestimenta velha, que não serve mais. E Jesus Cristo, a proposta de Jesus Cristo do novo nascimento é isso. Uma vez que você nasce de novo, o nosso estilo de vida tem que ser novo. Qualquer adaptação a um estilo de vida velho vai nos trazer problema. Não combina. Vai haver resistência nesse novo reino. Porque, primeiro, nós temos o Espírito Santo que mora em nós, que ele não vai permitir que nenhuma adaptação velha possa ser colocada no novo de Deus. É por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado. Porque todo o tempo ele vai nos convencer do mau caminho que estamos andando. Nós não vamos ter vida fácil se quisermos, de verdade, adaptar as coisas velhas no novo de Deus. O que é velho tem que ser largado, tem que ser deixado para trás, tem que ser abandonado. Ele fez todas as coisas novas, as coisas velhas já passaram.
Tudo se fez novo. É por isso e é o resultado e a resposta para muitas pessoas que estão fracos na fé. Porque se amoldam aos padrões velhos. E isso tem sido a resposta, uma das respostas, para o fracasso de muitas pessoas que estão hoje minguando, com a vida espiritual completamente arruinada. Porque querem e insistem viver uma vida de remendos. Deus quer tudo novo para nós. Nos deu uma vida nova, nós temos que nos despir completamente do que é velho. É claro que essa luta vai ser constante enquanto estivermos aqui. Porque, apesar de recebermos uma roupa nova, uma nova vida, a Bíblia declara que nós temos uma vida velha, uma natureza velha que está morta, mas está em nós. E ela insiste, vira e mexe, querer voltar à tona. Paulo mesmo declara, olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, e esse eu faço. E se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas essa natureza que está em mim. O problema todo é que, apesar dessa luta entre a carne, dessa velha natureza com a nova natureza, a questão da vitória da nova natureza é uma escolha. A quem mais eu alimento, mais será vitorioso, mais será fortalecido. Se eu quero destruir alguma coisa, eu tenho que deixar de alimentar. E o que tem acontecido isso? Quando eu falo que muitas pessoas estão vivendo uma vida de remendo, é porque querem viver dessa maneira. Querem adaptar coisas velhas ao novo de Deus. E isso é ilógico. Apesar de haver possibilidade de fazer isso, mas isso não é muito inteligente, querido. Por quê? Porque se você recebeu algo novo de Deus, olha, fica pensando aqui, todos nós aqui, que tivemos um encontro com Jesus Cristo. Não acha uma loucura? O Evangelho do Reino de Deus entrou na nossa vida, transformou os nossos corações. Quantos aqui chegaram no relacionamento dessa igreja com a vida totalmente destruída e quando ouviu a palavra do reino foram transformados? Quantos de nós aqui estávamos arruinados? E essa nova vida proporcionada por Deus nos mudou completamente. Veja se existe algum tipo de sabedoria nossa quando nós, de alguma maneira, retomamos ou voltamos atrás com velhos hábitos. É, na verdade, desejar uma vida velha, uma vida que não tem perspectiva nenhuma, uma vida fracassada. E o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, olha, isso até é possível, mas não é inteligente fazer isso. Vinho novo tem que ser colocado em odres novos, senão vai se romper. A roupa nova tem que ser usada. Se você, de alguma maneira, tentar adaptar, você vai destruir tanto uma quanto a outra, porque não vai servir nenhuma nem outra. A velha você vai destruir, porque teve que tirar um remendo. A nova você vai ter que destruir, porque teve que tirar um remendo. E, ao adaptar na velha, vai se romper também. E nenhuma, nem outra. E a proposta de Jesus Cristo para as nossas vidas, quando ele, ao falar sobre isso, é viver uma vida nova da maneira que tem que ser vivida. Por isso que muita gente está vivendo mal, muita gente. Deus, na verdade, ele quer implantar a vida nova de Jesus Cristo em nós. Mas para isso eu tenho que abandonar os velhos hábitos, abandonar a vida velha de verdade. Eu, de certa maneira, estou muito preocupado com algumas práticas relacionadas à igreja. E eu não falo somente à igreja local, né? Nós temos tido conhecimento de muita gente que tem feito de coisas que até então não podemos chamar de pecado e de verdade. Não podemos dizer que isso é pecado, mas o hábito, que alguns desses hábitos se tornam algo que é mundano, tem sido muito danoso para a vida e a saúde da igreja. Por exemplo,
com o simples fato de acharmos, e a Bíblia não declara que beber é pecado, e eu não posso aqui dizer que beber é pecado, hoje tem se adaptado no meio evangélico essa prática com muita liberalidade. Detalhe, até hoje eu não consegui ver uma pessoa que tem esse hábito, mas eu não falo de um cálice ali ou acolá, de vinho na sua casa. Pessoas que têm adotado isso na sua vida secular. Não pode ter um churrasco entre os irmãos que a bebida alcoólica está ali presente, a cerveja está presente. Já não se preocupa se isso vai ferir a consciência dos irmãos ou não. Já não se preocupam que alguém pode entrar. E por mais que a tua liberdade te dê a sua autorização para fazer isso, já não existe uma preocupação das pessoas de ferir a consciência de alguém. Paulo até chega a dizer o seguinte: se comer carne escandaliza o teu irmão, meu irmão, eu prefiro não comer. Agora, pessoas, eu lembro, por exemplo, de um rapaz que serviu de tropeço para uma menina que estava se aproximando, e aí, ao chegar entre nós, ela viu um comentário acerca de bebida. Beleza. Logo em seguida, ela presenciou a segunda coisa. Aí, a terceira vez, ela não aguentou e veio me perguntar: vem cá, como é que é esse negócio? Porque está sendo tudo novo para mim. Eu vou te falar uma coisa, o Evangelho do Reino tem mudado a minha vida, mas tem uma coisa que eu não consigo entender. É essa questão da bebida. E aí, beleza, eu expliquei para ela, falei: queridos, olha, esse não é o melhor exemplo, não é a nossa prática e tal. Embora a Bíblia não diz que é pecado, mas tem alguns cuidados que precisam isso. Fui falando, pá. E aí, marcamos um jantar e fomos para esse jantar e convidei vários casais. E essa moça foi com seu esposo, que não é convertido. E aí essa pessoa que eu havia conversado, que eu até conversei com esse rapaz, falei: querido, essa tua prática não é legal, você precisa tomar cuidado, porque essa irmã se escandalizou com isso. E se você escandaliza alguém, a Bíblia diz que você peca contra... na verdade, Jesus Cristo morreu por ela. E isso é pecado. Então, se você não tiver cuidado, o sangue de Jesus Cristo para a vida dessa irmã foi inútil, porque você se tornou pedra de tropeço para ela. Mesmo tendo conversado com ele no dia do jantar, ele pede uma garrafa de vinho. Eu tive que conversar com ele de novo depois, falei assim: querido, que falta de amor. Aí já não é questão mais de bebida, se é permitido ou não, o que a Bíblia fala, foi a falta de amor, porque não foi suficiente nem eu falando para você. E ela presente com o irmão, com o marido dela, em crise. E eu falei assim: olha, eu não falo mais sobre esse assunto com você, porque precisa ter temor, precisa ter amor, precisa ter compaixão. Essas práticas... A gente está tratando vários assuntos em Santíssimo relacionados à questão de bebidas, e eu não consigo ver nenhuma pessoa que está envolvida com bebida cheia do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o pecado é: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que é errado que a gente tenha aqui. Não, tem pessoas que... Né, eu, particularmente, eu gosto de vinho. Eu uso com muita frequência, não, pouca frequência, mas não posso dizer que é pecado. Mas a questão toda, se eu tiver que parar por amor a alguém, vou fazer sempre isso. Porque eu não quero ser empecilho para a vida de ninguém. O problema todo, e o que mais tem me preocupado, é que isso tem se tornado uma prática mundana no meio do corpo de Cristo. As comemorações, elas estão envolvidas sempre com bebidas. E aí, quando você vê a questão, a vida dessas pessoas normalmente está arruinada. Nós estamos tratando pelo menos o assunto de 4 pessoas. Quando a gente vai pastorear o assunto de perto, todas as 4 estão muito mal com o Senhor. Não quero me deter somente nessa questão, mas a verdade é que em momento algum a gente não pode negociar os princípios. Porque a ruína de uma pessoa não é da noite para o dia, são adaptações que vão surgindo na vida. São remendos velhos, aliás, novos, querendo ser colocados em roupa velha. Ninguém cai da noite para o dia. É um processo de coisas que nós estamos armazenando aos poucos nos nossos corações e simplesmente com a desculpa que isso não tem nada a ver. Alguém um dia já disse que na porta do inferno vai ter uma primeira frase, vai ser assim: é para aqueles que dizem que não tem nada a ver. Porque tem muita coisa ruim que a gente sempre fala.
e conversa com alguém e as pessoas estão dizendo, não, isso não tem nada a ver. Quer ver música secular? Eu era um adepto de música secular, convertido. Não posso dizer que isso é pecado, porque senão vou ter que dizer que filme também é pecado, série é pecado, e por aí vai. Eu quero deixar a luz do Espírito Santo para que cada um de nós possa, de fato, ter uma experiência pessoal com o Senhor. Mas eu lembro que escutava, né? Como eu tinha assim um gosto peculiar pela música, não era funk, né? Então era uma bossa nova, desculpa, tá? Alguma coisa mais elitizada na ocasião, né? Intelectualizada, coisa assim, de outro nível, né? Hoje em dia vocês é funk, é um negócio, é aquele negócio que eu, né? Aí se eu te pego, por aí vai. São aquelas músicas esquisitas. Mas eu não. MPB. Oi? Mas aí o que acontece, queridos? Depois eu comecei a pensar que isso, o tempo que eu utilizava para edificar o meu espírito, ouvindo essas músicas, aliás, ouvindo essas músicas eu podia utilizar para edificar a minha vida. Ouvindo canções que pudessem, de fato, glorificar o nome do Senhor. E eu fui vendo, enxergando que isso não tem nada a ver, essa vida secular, o mundo entrando na minha vida de uma maneira sutil. E eu comecei a tirar essas coisas da minha vida. Mas, até então, eu tinha algumas explicações que me afirmavam nessa minha decisão. Até que um dia, num consultório médico com a minha esposa, eu vi um papel, eu até peguei esse papel, não era dali, algum católico deixou ali e eu peguei. Então, eu acho que não errei não, né? Porque ele deixou para alguém, não foi o pessoal da clínica. Então, eu falei, poxa, isso aí, porque até então eu nunca tinha ouvido uma explicação tão, tão objetiva relacionada à música secular. Eu quero ler rapidamente para vocês. Diz assim, e ele foi escrito por um seminarista católico. Você já parou para analisar a playlist das músicas mais tocadas nos últimos tempos? Meu irmão, o que é aquilo? Tudo bem, somos jovens, mas somos movidos por música, mas não somos obrigados a escutar qualquer coisa só porque está na moda. Estão pensando que nossos ouvidos são o quê? A música tem uma força absurda. Os sons, os ritmos, as mensagens, somada a toda a carga de sensibilidade, penetram e atingem o nosso inconsciente. Não sejamos ingênuos, toda música afeta a nossa vida, por mais simples que ela seja. É ou não é? Cara, tu está na fossa, tu vai no mundão, tu vai escutar música sertanejo, pô. Hein? Pagode, cara. É um negócio estranho. Aí tu sai pior, né? Na verdade, você já vai procurar aquilo que você deseja, né? É igual leitura, né? Eu sempre gostei muito de ler, até, mas antes eu lia muito os livros seculares, sempre gostei muito, né? E eu tinha alguns autores especiais, um chamado Franz Kafka, e ele era maravilhoso, né? Mas a verdade é o seguinte, ele era depressivo. Rapaz, quando eu terminava de ler o livro, eu ficava para baixo. Era um tédio, um sofrimento, uma vontade de morrer. Ele era cartas ao meu pai. Era um negócio triste, porque ele era melancólico. Rapaz, era depressivo. Resolvi ampliar os meus horizontes. Olha a loucura. Fui ler Paulo Coelho. Eu acho que eu estava doente da alma. Porque eu não ficava depressivo, eu ficava oprimido. Quando eu li o segundo livro dele, eu falei assim, cara, eu vou acabar indo para macumba. Aí rasguei esses livros todos, porque é uma influência direta. Quantos de nós já não se emocionou lendo um livro ou com canções? Não é assim? E a grande questão é aquilo que nós procuramos. E aonde nós procuramos? E aí o autor seguindo, falando sobre a música, diz assim, parece que a música encarna em nós. Diz o que você escuta e eu te digo quem você é. Não tem jeito, o que escutamos está diretamente ligado com aquilo que buscamos. Por isso não tem como viver uma vida nova em Deus e continuar escutando uma música incoerente com o que acreditamos. Quando eu li isso, eu falei, cara, esse cara é de Deus.
É. Porque é muito simples. E ele está falando de música, mas isso está ligado a toda a nossa maneira de viver. O que nós procuramos? O que você procura? O que você procura na bebida, por exemplo? O que essas pessoas que bebem procuram? A gente, no país que nós vivemos, não se faz obrigatório, vamos dizer assim, o uso da bebida. Porque se você teria até a desculpa, se fosse na Europa, um frio desgraçado, desgraçado não, um frio terrível, que palavra difícil, complicada que eu usei, perdão. Um frio terrível, e aí você fala assim, cara, eu vou tomar uma bebida quente para ver se esquenta. Mas não é. O uso da bebida, nossa, é por prazer. Eu voltando para a questão da bebida, né? Mas a questão toda é o seguinte, o que a gente procura? O que a gente procura com aquele tipo de filme que a gente quer ver? O estilo de vida novo que a gente tem que viver, que a gente está vivendo, a gente tem que procurar coisas que sejam condizentes com essa nova vida. Se a gente busca as coisas do mundo, adaptando, fazendo essas adaptações, nós não vamos ter vida fácil no reino de Deus. Vocês lembram quando eu disse que quando alguns que eram dominados não queriam se adaptar, se amoldar ao novo sistema de governo imperialista, rude, eles sofriam mesmo. Agora, a diferença é que no reino de Deus nós não sofremos oposição acerca de violência. Deus não nos trata com violência. Não é um estilo de vida em que Ele impõe a sua vontade. Ele exige de nós obediência. Mas nós estamos sempre com a liberdade de fazermos escolhas. Mas também querer viver no reino de Deus, da nossa maneira, do nosso jeito, Ele também não permite. Nós vamos encontrar dificuldade. Porque Deus vai reprovar as obras infrutíferas das trevas. Quando nós, isso em toda a nossa maneira de viver, em todas as áreas da nossa vida. Se a gente começar a avaliar, tem coisas que são hábitos antigos, que nós queremos trazer para viver isso na nova vida. Quantos cristãos, ou crentes, ou evangélicos, eu não posso dizer, que eram de um jeito, quando tinham a vida velha, entregaram a sua vida a Jesus e continuam com as mesmas práticas. Gente que mentia, continua mentindo. Gente que era violento, continua. Gente que era de um jeito mundano de ser, vem para o reino de Deus e quer continuar assim. Deus não permite essas coisas na nossa vida. Se nós temos uma nova vida, precisamos viver de acordo com ela. Uma vida nova nos faz cantar canções novas. Não tem jeito. Se a boca fala do que o coração está cheio, poderíamos também dizer, a boca canta o que está no coração. Mas como escolher que música escutar? Precisamos ser ativos diante das músicas e não somente sairmos escutando qualquer coisa. O que você escuta não pode ir contra o que você acredita e aquilo que você busca. Se você luta pela santidade, como vai sair cantando por aí? Ai, se eu te pego, ai. E ele diz assim, toma vergonha, precisamos nos perguntar, afinal de contas, o que você está buscando com essa música? O que estou tentando preencher em mim? O que estou tentando esconder? Nós fomos criados para o céu, e no céu vai ter música, muita música. Estavam diante do trono e cantavam um cântico novo, Apocalipse 14, 3. Só poderemos cantar um cântico novo se vivermos uma vida nova. Monsenhor Jonas, há muito tempo, nos ensina, somos feitos para cantar a glória de Deus. Precisamos ensaiar desde agora. Logo, logo o maestro virá e não tardará. Eu fiquei fascinado com esse texto, essa reflexão. Aí peguei para mim, depois achei na internet e saiu por aí publicando, porque tem tudo a ver. Mas o que eu quero falar com tudo isso, queridos? É porque talvez muitos têm vivido uma vida assim muito incoerente e até instável, uma vida cristã instável. Mas por que estão vivendo assim? Porque estão vivendo de remendos. Queridos,
há 10 anos atrás, eu não sei quantos estão convertidos há mais de 10 anos. Tem aqui, quantos são convertidos há mais de 10 anos? Meu Deus. Tem que se converter mais pessoas, né, cara? Porque o negócio está... Agora, era muito difícil permanecer na presença do Senhor. Mas e hoje? Hoje, as propostas são muito mais fáceis, maiores, muito mais acessíveis. Se nós lutávamos, né, Cidinho, para permanecer com a nossa fé intacta, buscando a presença de Deus, e na verdade é o seguinte, quando nós nos convertimos mesmo. A gente abria mão de tudo. Pelo menos foi assim comigo. Ou vocês acham que eu sou bonito assim, sempre fui bonito? Não, eu tive que batalhar para alcançar essa beleza toda. Gente, não parece não, mas eu já fui feio. Batalhei na presença do Senhor. Senhor, me dá ou eu morro. Eu preciso. E eu fui buscando, mas eu tive que abrir mão de muita coisa. Até coisas que, para mim, eu achava ilegítimas, eu abri mão. Depois é que aí foi... Mas é melhor que você seja extremista para depois cair na maturidade do que você simplesmente estar ali barganhando. Não, isso aqui não. Isso aqui... Porque a gente faz isso. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Aquilo que nos interessa, a gente fala, não, isso aí não é tão errado. Eu lembro que quando eu me converti, na verdade, estava desviado, quando eu fiz 18 anos, eu falei o seguinte, cara, eu vou parar de jogar bola. E eu estava, doido para... Gostava muito de futebol, até hoje gosto, mas parei. Eu não tive nem... Eu não barganhei. Se você me perguntar, foi Deus que falou? Não é pecado, não tem nada a ver. Mas naquela ocasião, aquilo me impedia, porque eu gastava muito tempo da minha vida com o futebol. E eu, apaixonado por futebol, queria até ser jogador de futebol, olha que coisa linda. E daqui a pouco eu estava concebendo a possibilidade de largar o futebol. Parei de jogar pelada. Mas por que eu fiz isso? Porque para mim aquilo ali iria interferir. E olha só, queridos, o local onde eu me converti não tinha discipulado. Todas as lutas e guerras que eu passei sozinho com o Senhor. Não tinha ninguém para eu compartilhar e pedir ajuda para orar junto comigo. As pessoas não queriam saber disso. Cada um por si e Deus por todos. Era literalmente assim. Mas eu procurei tirar da minha vida tudo que de alguma maneira poderia interferir na minha vida espiritual. Depois eu comecei a ter uma maturidade e tal, e eu comecei, de fato, ao equilíbrio. Voltei a fazer meus golzinhos, assim, na boa, tranquilo. Mas agora com uma nova concepção, com entendimento, aquilo ali já não afetava mais. Mas eu comecei a deixar tudo que era velho para trás. Tudo. Agora, você imagina o seguinte, você deixa tudo que é velho para trás. Você vem para o reino de Deus. Aí, em nome da nossa maturidade, aí a gente começa a fazer as adaptações novamente. Consequentemente, ali, o tempo que você levava buscando a presença de Deus, orando, lendo a palavra, agora não precisa tanto assim. Consequentemente, você vai ficando fraco na sua fé. Por quê? Porque o inimigo vai introduzindo coisas no nosso coração, na nossa vida. O que é pecado, a gente acha o seguinte, pecado, e de fato a Bíblia fala, a gente tem que abandonar tudo. Mas tudo que é mundano, nós temos que largar. A Bíblia fala em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim, não ameis o mundo, nem tudo que nele há, porque... E ainda diz o seguinte, olha, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Será que a igreja já parou para pensar na seriedade, na gravidade que é amar o mundo? Se amar o mundo se torna inimigo de Deus. Qualquer pessoa que está flertando com o mundo está correndo o risco de se tornar inimigo de Deus. E os crentes estão vivendo de uma forma natural. Ou seja, tem muitos que vivem como crentes, mas são inimigos de Deus. Por quê? Porque o mundo, abraçaram o mundo. E é impossível a gente seguir Jesus, viver no reino dele, adaptando coisas
do mundo, desejando coisas. Quantos homens, isso é muito peculiar a nós homens, que quando veio para Jesus com a vida toda arruinada, abriu mão de tudo, até de ganhar dinheiro. Não estou dizendo que isso é errado. Não tem mais tempo para nada, só queria ter tempo para o Senhor. Só que agora precisa, o novo de Deus já não é suficiente. Aí você pega o remendo novo, estraga o que é bom, e ao invés de usar, de se revestir com o que é novo, começa agora de novo a voltar para as velhas práticas. Já não tem mais tempo, porque antes investia o tempo todinho na presença de Deus, agora precisa ganhar muito dinheiro. Porque o consumismo é isso. Jesus Cristo, ele fala, a gente não tem que estar ansioso, nem comer, beber e vestir. E hoje, na verdade, o que tem governado a maioria das pessoas é a pressa e o desejo de satisfazer os seus prazeres em comer, beber e vestir. Consequentemente, tudo se torna novo, porque o que é novo hoje, amanhã é velho, você precisa ter mais dinheiro para comprar o que é novo amanhã. Consequentemente, tem que trabalhar mais. Consequentemente, não sobra mais tempo. E aquilo que é novo agora para você, amanhã já não é mais novo. E aí, esse círculo vicioso, mina a fé de muitas pessoas. E aí, a resposta para muitas pessoas que estão fracas na fé é isso. Uma delas. Dessas adaptações que estão sendo feitas aos poucos. E o pior disso tudo, queridos, é que nós estamos vivendo dias maus, próximos à volta de Jesus Cristo. Já não há mais tempo para a gente perder com as coisas desse mundo. O tempo parece que ele está se abreviando. Ontem, estávamos comemorando a passagem do ano. Nós já estamos terminando fevereiro. Daqui a pouco o vigor físico acaba. E quando menos você espera, tudo já se passou. A volta de Cristo está próxima. Não tem mais tempo da gente dividir o nosso tempo com as coisas que não vale a pena. Não tem mais tempo porque tudo que nós construímos leva muito tempo. A vida que você tem construído na presença de Deus, você tem construído à base de muitos anos de experiência com Deus. Mas para você destruir, basta infiltrar alguma coisa. Basta um erro seu que te leva a perder tudo que você construiu. Basta você não ser vigilante àquilo que você alcançou em Deus. Basta uma adaptaçãozinha. Isso já é suficiente para começar a destruir a tua fé, o ânimo e o fervor que antes você tinha no seu coração. Aquele fervor que fazia você vibrar com a presença de Deus. Você quer saber como fazer para retomar essa nova caminhada? A primeira questão é aquilo que João Batista falou: arrependei-vos. Ou seja, mudem a mente, renovem a mente. Romanos 12, 2, Paulo fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a renovação da sua mente. Ou seja, mergulhe novamente na palavra de Deus. Deixa a palavra te limpar, para que a tua mente seja limpa novamente, plenamente. Porque à medida em que você tiver a sua mente renovada, todas as adaptações que você estabeleceu, você vai arrancar, porque não vai te satisfazer mais. Você não vai sentir mais desejo, você só vai sentir desejo pela presença de Deus. A tua vida vai fluir com muito mais facilidade no reino de Deus. Por quê? Porque você vai estar no centro da vontade dele. Não vai haver resistência do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Você vai perceber que vamos ter problemas, mas o ânimo será mudado. Teremos bom ânimo porque o Senhor estará conosco. Nós não nos sentiremos desamparados porque Ele estará sempre conosco. Por quê? Porque nossa vida está na presença de Deus. Então, o primeiro caminho que nós precisamos fazer para retomar a nossa caminhada, o fervor da presença de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas, é arrependimento, é a mudança de mente. Para que essas adaptações sejam tiradas da nossa vida e a gente tem que se revestir do novo de Deus todos os dias. Cada manhã,
a presença de Deus será renovada em nossas vidas. Cada manhã você vai sentir prazer pelo Senhor. E é tão incrível isso, que as menores coisas, as mínimas coisas, que não compactua com o novo estilo de vida, que não compactua com o reino de Deus, quando se aproximar de vocês, a luz do Senhor que está em nós vai poder resplandecer e vai dissipar todas as trevas. Você não vai conseguir sentir prazer em nenhuma outra coisa a não ser na presença de Deus. Por que nós sentimos prazeres nas outras coisas? Porque desejamos essas outras coisas. Mas por que desejamos? Porque estamos envolvidos com elas. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, sal da terra. E o que me chama mais a atenção é o seguinte: se um crente não gera desconforto nas trevas, algum problema há. Adaptações foram feitas, estão vivendo de remendo. Porque se nós não somos perseguidos, em algum momento, seja no trabalho, alguma coisa está errada. Eu preciso ser, é quase um clamor. Nós cristãos, agora vou envolver todos nós precisamos ser perseguidos pelo mundo. Porque Jesus Cristo, ele comia com os pecadores, vivia com os pecadores, mas ele não se adaptou aos pecadores. Pelo contrário, ele causava problemas para as pessoas. As pessoas se escandalizavam com ele. Ele era chamado de beberrão, de glutão. Por que isso? Porque ele gerava desconforto. O estilo de vida dele gerava incômodo naquelas pessoas. Se eu não gero incômodo nas pessoas que me cercam e que são ímpias, eu não estou sendo luz nem sal da terra. E nós fomos estabelecidos por Deus para ser sabor ao dissabor desse mundo. O mundo que está em trevas, nós precisamos trazer luz. Agora, se nós somos luz e não vivemos como luz, como vamos fazer a diferença? O desafio nessa manhã para todos nós é para que possamos refletir acerca do estilo de vida que nós estamos vivendo. Queridos, nós podemos lutar contra tudo. E temos que lutar contra o mundo, contra o diabo, contra esse sistema aí, contra o pecado. Mas a gente lutar pela nossa fé no sentido da dúvida de fé, algum problema está. É claro que todos os dias o diabo tenta roubar a nossa fé. E nós sofremos ataques o tempo todo, porque o diabo quer destruir a nossa fé. Mas apesar disso, isso não pode pôr em dúvida a minha fé. Porque uma hora tem pessoas que estão bem no Senhor, outra hora estão mal. Nós temos que admitir, lutas é uma coisa. Passar por provações, por dificuldades, isso faz parte da nossa vida. Mas uma hora eu estou bem no Senhor, outra hora não. Os valores precisam ser revistos nas nossas vidas. Porque Paulo mesmo declara que há lutas por dentro, temores por fora. Ou é o contrário, né? Não sei, depois você vê aí direitinho. Mas a verdade vamos passar por sempre lutas, tribulações. Para você ter uma ideia, Paulo, ao findar a sua vida, o quadro dele era muito ruim. Pobre, velho e sozinho. É só você ler a carta de 2 Timóteo. Pobre, velho e sozinho. Mas você nunca viu Paulo em crise com a sua fé. Pelo contrário, tinha muito temor. Ele até mesmo declara, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Mas, no final da sua vida, foi isso. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A proposta de Deus para as nossas vidas é que o reino de Deus chegou entre nós. E ele não veio nos violentando. Ele se apresentou. Porque não é um amor represário. Na verdade, não é um governo represário. É um governo de amor, de justiça, de santidade. E ele se apresenta para mudar a nossa vida. Estar no reino de Deus é só vitória. Porque você é transportado de um reino para outro. E para começar, quem governa sobre esse reino é um rei que é amor. Então tudo e todas as leis estabelecidas nesse governo é para nos benefícios, é para benefício das nossas vidas. E o que a gente precisa fazer é se apegar a isso.
Então, que o Espírito Santo possa nos levar a uma profunda reflexão acerca do estilo de vida que nós estamos vivendo. Para que, de fato, a nossa vida faça diferença em um mundo tão perdido. Para que a gente possa correr essa carreira que nos está proposta com muita dignidade, com muita santidade, para que, ao findar a nossa carreira, a gente possa dizer para o Senhor: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Tem alguém aqui, de fato, não precisa se pronunciar, que está lutando contra a sua fé? Ou para manter a sua fé, melhor dizendo? Tem pessoas que vivem aqui altos e baixos. Uma hora está bem, outra hora não está. Tem gente que está lutando para permanecer de pé. Dá uma avaliada, deixa o Espírito Santo falar contigo profundamente e ver as muitas adaptações, talvez, que você tenha produzido no seu coração. Os muitos remendos que você talvez tenha colocado e que até então, outrora, você tinha abandonado. Mas que Deus quer hoje que você esteja completamente separado para Ele. Pedro fala exatamente sobre isso, que nós somos uma nação santa. Nós fomos separados, nós fomos comprados para estar nesse novo reino, no reino de Deus, para viver uma nova vida, mas uma vida totalmente dedicada a Ele. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Quem vai pegar aqui? Bendoraite? Cidinho? Quem vai, hein? Eu de verdade, querido, todos os dias eu penso em coisas que, de alguma maneira, pode afetar a minha relação com o Senhor. Todos os dias. Nós vivemos uma luta na nossa casa, no nosso dia a dia, hábitos que era concernente ao velho homem, ou outros hábitos que surgiram que você não conhecia. Por exemplo, só quem é casado sabe de alguns hábitos que, quando era solteiro, você não sabia que tinha. E aí você casa, e surgem, afloram outras coisas que está relacionada à velha natureza. E coisas se manifestam que não faz parte, não é condizente com a nova vida, com essa nova roupa. E aí, muitas vezes a gente insiste em pegar aquilo que é novo, tratar com desprezo, com certo desprezo, e tentar adaptar as coisas velhas. E acostumamos com isso. Acostumamos com essas práticas, esquecendo que isso aí é um dano terrível, pode destruir a nossa fé. Talvez aí seja a resposta para muitos de vocês que ouviram essa palavra e que não entendem o motivo pelo qual não dão fruto. Não dão fruto acerca de discípulos, de fazer discípulos, mas também não dão fruto nas suas próprias vidas, carregando algumas práticas e não mudam. Quantos, de repente, os discipuladores falaram já, e falaram assim: cara, não tem como mais andar com você, porque você não muda, você não quer mudar. Porque insiste em andar por remendo. E a palavra do Senhor para todos nós hoje é: se revista com o novo de Deus. Abandona o velho em nome de Jesus. Quando o velho for abandonado na tua vida, você vai ver o poder de Deus atuando dentro de você e você fazendo a diferença em nome de Jesus. Você vai ver crescendo. Rapidamente, desculpa, só fui lembrando, eu lembro que andei nesse caminho durante muito tempo na minha vida, logo quando eu comecei a andar com os irmãos em Santíssimo. Muitas práticas mundanas. Algumas eram pecados, outras não. Só era mundano. Embora eu não consiga ver coisas do mundo mundana que não sejam. E a verdade foi o seguinte: durante muito tempo, eu não dava fruto, nenhum tipo de fruto na minha vida, não mudava, o meu caráter não mudava, não era transformado. E as pessoas não conseguiam entender, porque elas me conheciam e falavam assim: cara, eu não consigo entender porque você
não vai para frente, tua vida não vai para frente. Está aí, Giel e Suzy. Quantas vezes vocês foram lá em casa para apagar incêndio entre mim e a minha esposa? Não precisa falar não, que isso me expõe muito. Mas muito, eles sabem. Cara, ô vida difícil. Até que um dia eu tomei uma decisão. Logo depois, eu e minha esposa tomamos uma decisão de tirar tudo que era velho da nossa vida. E a primeira coisa foi abrir o coração e confessar todas as minhas misérias. Tudo que estava em oculto, que era alimento do diabo na minha vida, que mantinha a minha vida infrutífera. Gente, quando eu larguei essas práticas, a roupagem velha, e me disponibilizei para o novo de Deus, eu não sei precisar a vocês, mas em poucos meses, eu acho que 1 mês, 2 meses, eu já estava ganhando gente a balde. Porque algumas coisas travam a nossa vida, o velho trava a nossa vida. Deus quer usar a nossa vida nova com poder, mas o velho vai atravancando. Se dispa hoje de tudo que é ruim, de tudo que é velho, e deixa o Espírito Santo te renovar em nome de Jesus.